A chuva torrencial batia com força na lona da tenda quando um som de passos pesados quebrou o silêncio da floresta. O meu coração disparou enquanto eu agarrava a lanterna com as mãos trêmulas. Quem poderia estar ali no meio do nada no coração isolado do Parque Nacional da Peneda Gerês a horas de qualquer estrada? Eu tinha vindo para cá sozinho para fugir de tudo que me sufocava em Porto. O meu pai António a insistir que eu casasse com a Ana, filha do sócio dele, para manter o negócio da construção familiar. A minha mãe a chorar baixinho dizendo que eu estava a envergonhar a família com esta solteirice aos 28 anos. A tenda tremia com o vento e eu tentava acalmar os pensamentos que me devoravam há semanas. De repente a abertura da tenda abriu-se derrompante e um homem encharcado com o rosto pálido e uma ferida no braço caiu para dentro pedindo ajuda com voz rouca. Desculpe, não quero incomodar, mas estou perdido e a tempestade apanhou-me, disse ele enquanto eu o ajudava a sentar-se no saco de dormir. O nome dele era Rafael, tinha 31 anos, vinha de Lisboa e era fotógrafo freelance, mas agora parecia apenas um homem a precisar de abrigo. Eu limpei a ferida com o kit de primeiros socorros que trazia sempre e dei-lhe uma toalha seca enquanto a chuva continuava a cair lá fora. Sentámo-nos os dois em silêncio a ouvir o ribombar dos trovões e eu sentia algo estranho no peito, um calor que nunca tinha sentido antes quando os nossos olhares se cruzaram. Ele contou-me como se perdera depois de uma caminhada mais longa do que planeava e eu contei-lhe que viera acampar para pensar na vida. Não mencionei a Ana nem a pressão do meu pai, mas Rafael parecia entender mais do que eu dizia. A noite passou devagar, conversámos sobre coisas simples, a beleza da serra, o som do rio Gerês ao longe, e eu sentia o coração bater mais rápido cada vez que ele sorria apesar da dor no braço. Quando finalmente adormecemos lado a lado na tenda apertada, eu sabia que algo tinha mudado para sempre naquela noite. De manhã a tempestade acalmara e saímos para ver o sol a nascer por entre as árvores. Rafael agradeceu-me outra vez e perguntou se podia ficar mais um dia até recuperar as forças. Eu disse que sim, sem hesitar, mesmo sabendo que a solidão que procurava se transformar em algo completamente diferente. Enquanto preparávamos café na fogueira, ele falou da liberdade que sentia na estrada e eu senti inveja porque a minha vida era uma prisão de expectativas familiares. O dia correu devagar, caminhámos um pouco ao longo do trilho, ele mancava ligeiramente, mas o sorriso nunca lhe saía do rosto. À tarde sentámo-nos à beira de um pequeno riacho e ele perguntou-me diretamente porque é que um homem como eu estava sozinho no meio do nada. Eu hesitei, mas algo nele me fazia confiar e contei-lhe pela primeira vez em voz alta que o meu pai esperava que eu casasse em breve para continuar o nome da família, que a igreja da nossa paróquia em Porto era o centro de tudo e que eu me sentia preso há anos sem saber como sair. Rafael ouviu sem julgar e contou-me que ele próprio tinha perdido o contacto com a família depois de assumir quem era anos atrás. As palavras dele tocaram-me fundo e quando voltámos para a tenda ao fim da tarde eu já não conseguia negar o que sentia, o coração a bater forte só de estar perto dele. A noite caiu de novo e ficámos a conversar até tarde à luz da lanterna, partilhando histórias que nunca tinha contado a ninguém. Eu sabia que aquele estranho tinha invadido não só a minha tenda mas também a minha alma e que nada voltaria a ser como antes. O segundo dia no acampamento amanheceu com nevoeiro denso a cobrir as árvores e eu acordei com Rafael a preparar o pequeno almoço. O braço dele estava melhor, mas ele decidiu ficar mais tempo e eu não protestei porque pela primeira vez em muito tempo não me sentia sozinho. Caminhámos juntos por trilhos estreitos onde o rio murmurava ao fundo e ele fotografava as paisagens com o telemóvel enquanto eu observava o modo como o vento lhe mexia no cabelo. Conversámos sobre tudo e sobre nada, mas sempre com uma profundidade que me assustava. Ele falou da vida em Lisboa, onde podia ser quem era sem medo, mas também das cicatrizes que carregava da rejeição da família. Eu abri-me mais contando como desde adolescente escondia os meus sentimentos por medo do que o meu pai diria, do escândalo que seria na nossa comunidade conservadora de Porto. O peso daquelas palavras saía-me da boca como se estivesse a libertar algo preso há anos. À tarde parámos numa clareira e sentámo-nos na relva. Ele colocou a mão no meu ombro num gesto de conforto e eu senti um arrepio que nada tinha a ver com o frio. Não era só atração física, era algo mais profundo, uma compreensão mútua que me fazia questionar todas as escolhas que tinha feito até ali. Voltámos ao acampamento quando o sol começava a pôr-se e acendemos a fogueira. Rafael contou-me sobre um antigo relacionamento que terminara porque o parceiro não suportara a pressão social e eu senti os meus olhos marejarem ao imaginar-me na mesma situação. Eu sabia que estava a apaixonar-me por ele e isso aterrorizava-me porque significava enfrentar tudo o que a minha família representava. A noite foi longa, ficámos acordados a olhar as estrelas e ele perguntou-me o que eu faria se pudesse escolher livremente. Eu respondi que não sabia, mas que pela primeira vez sentia que tinha uma escolha real. De manhã seguinte decidimos explorar um trilho mais longo e durante a caminhada ele tropeçou e eu segurei impedindo a queda. Os nossos rostos ficaram próximos e por um instante o tempo parou, mas eu recuei porque o medo ainda era mais forte que o desejo.
Voltámos em silêncio, mas o ar entre nós estava carregado de algo novo. À tarde choveu outra vez e ficámos dentro da tenda a falar de sonhos futuros. Ele queria viajar pelo mundo, eu queria simplesmente ser eu mesmo sem mentiras. Cada palavra dele me fazia sentir mais vivo e ao mesmo tempo mais culpado por estar a trair as expectativas da minha mãe, que me ligara naquela manhã para perguntar quando voltaria para o jantar com a Ana. Eu menti dizendo que estava bem, mas Rafael viu a mentira nos meus olhos e não julgou, apenas ouviu. Quando a noite chegou de novo, partilhámos o saco de dormir por causa do frio e eu senti o calor do corpo dele ao meu lado sem que nada acontecesse, apenas presença e compreensão. Naquele momento eu soube que o amor que estava a nascer ali na floresta era mais real do que qualquer coisa que a minha família pudesse impor. Mas também sabia que o preço a pagar seria alto e o conflito interno crescia a cada hora que passava. O terceiro dia trouxe uma decisão que mudou tudo. Acordámos com o sol a entrar pela tenda e Rafael propôs que voltássemos juntos para Porto. Ele tinha um carro estacionado perto e eu aceitei porque não queria que aquilo terminasse. Durante a caminhada de regresso ao ponto de partida conversámos sobre o futuro. Ele disse que me apoiaria se eu decidisse ser honesto comigo mesmo e eu senti uma força nova a crescer dentro de mim. Parámos várias vezes para descansar e num desses momentos ele pegou-me na mão e eu não a retirei. O toque era simples mas carregado de significado e pela primeira vez eu não senti culpa, apenas paz. Chegámos ao carro dele ao fim da tarde e enquanto conduzíamos de volta à cidade o telemóvel tocou. Era o meu pai a perguntar onde estava e a lembrar-me do compromisso com a Ana. Eu respondi de forma vaga, mas Rafael percebeu a tensão e colocou a mão no meu joelho num gesto silencioso de apoio. Em Porto separamo-nos com a promessa de nos vermos em breve e eu voltei para casa com o coração cheio mas a mente em turbilhão. A minha mãe abraçou-me como se eu tivesse voltado de uma guerra e o meu pai falou logo do casamento iminente. Eu menti dizendo que precisava de mais tempo, mas por dentro sabia que a mentira não duraria. No dia seguinte encontrei-me com Rafael num café discreto perto do Rio Douro e ali conversámos horas sobre como eu poderia mudar a minha vida. Ele contou-me mais sobre as suas lutas passadas e eu senti-me menos sozinho. Voltámos a ver-nos várias vezes, sempre com cuidado, mas a cada encontro o laço fortalecia-se. Uma tarde o meu irmão mais velho Pedro ligou-me a perguntar se eu tinha conhecido alguém na serra porque um amigo comum o vira com alguém estranho. Eu neguei, mas o pânico instalou-se. Rafael aconselhou-me a falar com a família, mas eu ainda não estava pronto. A pressão aumentava quando a minha mãe marcou outro jantar com a Ana e eu compareci, mas mal consegui falar. À noite encontrei-me com Rafael num parque e ali contei-lhe tudo, o medo, a dúvida, e ele abraçou-me dizendo que o amor verdadeiro valia o risco. Naquele abraço eu senti que estava a escolher um caminho sem volta. Os dias seguintes foram de tensão interna. Eu trabalhava no escritório da empresa familiar, mas a mente estava longe na floresta com ele. O meu pai notou a distração e confrontou-me, mas eu escapei com desculpas. Rafael e eu continuámos a encontrar-nos e cada vez que nos víamos o mundo exterior parecia mais distante. Mas a realidade bateu à porta quando o meu irmão me enviou uma mensagem a perguntar diretamente se eu estava com um homem. Eu ignorei, mas sabia que o segredo estava prestes a explodir. A revelação veio de forma brutal. O meu irmão Pedro seguiu-me uma tarde até ao café onde me encontrava com Rafael e viu-nos a conversar de perto. Naquela noite em casa ele contou tudo ao meu pai e à minha mãe. O jantar transformou-se num inferno, o meu pai a gritar que eu estava a destruir a família, a minha mãe a chorar dizendo que era pecado e que a Ana merecia melhor. Eu tentei explicar, mas as palavras saíam entrecortadas. O pai disse que se eu não escolhesse a família ele me deserdaria e cortaria o meu acesso ao negócio. Rafael ligou-me preocupado e eu contei-lhe tudo. Ele disse que viria a Porto para me apoiar, mas eu pedi-lhe tempo. Os dias seguintes foram de confrontos diários, o meu pai a trazer o padre da paróquia para me convencer, a minha irmã casada a dizer que eu estava a envergonhar os sobrinhos. A pressão social era esmagadora, vizinhos comentavam e até colegas de trabalho olhavam estranho. Eu passava noites em claro questionando tudo, o amor por Rafael versus o dever para com a família que me criara. Uma tarde Rafael apareceu à porta da empresa e o meu pai viu-o. A discussão que se seguiu foi violenta, o pai a acusá-lo de me corromper, Rafael a defender que o amor não era escolha. Eu fiquei paralisado no meio dos dois, sentindo o mundo desabar. Nessa noite saí de casa e fui para a casa de Rafael num apartamento pequeno em Gaia. Ali chorei como nunca e ele abraçou-me sem dizer nada. Mas a traição veio de onde menos esperava. O meu melhor amigo de infância que sabia do acampamento enviara fotos anónimas ao meu pai confirmando tudo. O choque foi total, eu senti-me traído por todos os lados. O conflito moral consumia-me, seria certo magoar a família que me amava ou certo negar quem eu era.
Rafael propôs que fugíssemos juntos, mas eu não conseguia abandonar tudo assim. Os confrontos continuaram por telefone, o pai a ameaçar o deserdamento, a mãe a implorar que voltasse ao normal. Eu passava horas a andar pelas ruas de Porto pensando no preço de cada escolha. Rafael ficou ao meu lado paciente, mas também ferido pela rejeição que via refletida na minha família. Uma noite decidi voltar a casa para tentar uma última conversa, mas o pai trancou a porta e disse que enquanto eu não renunciasse àquele homem não tinha filho. O coração partiu-se, mas algo dentro de mim acordou a consciência de que a minha vida era minha. A escolha final veio depois de semanas de dor. Eu mudei-me para um pequeno apartamento em Gaia perto de Rafael e comecei a trabalhar como freelancer para sobreviver. O pai cumprir a ameaça e cortara-me tudo. A minha mãe ligava às escondidas a chorar, mas não se atrevia a desafiar o pai. Rafael e eu construímos uma vida simples mas verdadeira, com passeios pelo Douro e noites a conversar sobre o futuro. A sociedade em Porto era dividida, alguns amigos afastaram-se, outros apoiaram, mas o peso do preconceito estava lá nos olhares, nos sussurros. Eu senti a perda da família como uma ferida aberta, mas também a liberdade como um sopro de ar fresco. Uma tarde encontrei a minha irmã no mercado e ela abraçou-me a chorar, dizendo que me amava apesar de tudo. Isso deu-me esperança. Rafael e eu voltámos uma vez à Serra de Gerês para celebrar o aniversário do nosso encontro, e ali à beira do mesmo riacho eu soube que tinha feito a escolha certa apesar do preço. O pai ainda não falava comigo, mas eu escrevi-lhe uma carta longa explicando o meu caminho e deixei-a na caixa do correio da casa familiar. Meses passaram e a vida continuou com altos e baixos, mas eu estava em paz comigo mesmo. Rafael tornou-se o meu parceiro oficial e juntos enfrentámos os olhares, mas também os sorrisos de quem entendia. A minha mãe apareceu um dia em segredo e conheceu Rafael e, embora não aprovasse completamente, viu o amor nos nossos olhos. O pai continuava distante, mas eu sabia que o tempo talvez mudasse isso. Através de tudo aprendi que o amor verdadeiro exige sacrifícios, mas também traz uma força que nada mais dá. Hoje olho para trás e vejo que o estranho que invadiu a minha tenda naquela noite de tempestade foi na verdade o salvador da minha alma. E agora pergunto a mim mesmo e a quem lê: será correto sacrificar a felicidade própria pelo dever familiar, ou o amor verdadeiro justifica todas as perdas mesmo quando o preço é a rejeição daqueles que mais amamos?